Graça e paz, irmãos, boa noite a todos, que o Senhor Jesus abençoe neste culto maravilhoso. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Aqui no título fala assim: a obediência é melhor do que o sacrifício. Nesses momentos de pandemia, a gente às vezes quer fazer o culto na igreja, mas não temos como, porque a obediência é melhor do que o sacrifício. E nesse momento difícil a gente tem que obedecer às autoridades, obedecer à ordem de Deus, e que nós possamos estar obediente à palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença nesta noite maravilhosa, Senhor meu Deus, que esse culto possa chegar aos Teus filhos, e eles possam ouvir a Tua palavra nessa iniciação de culto, Senhor, que os louvores possam chegar, a adoração possa chegar, os dízimos e ofertas possam chegar, Senhor. Abre o céu sobre essa igreja, sobre esse culto dessa igreja, Senhor meu Deus, que será colocado sobre os irmãos. Oh Pai, derrama as bênçãos sem medidas, derrama as bênçãos na casa de cada varão, cada varoa. Oh meu Pai, que eles possam, Senhor meu Deus, estar, Senhor meu Deus, recebendo o refrigério do Senhor, que eles possam estar recebendo, Senhor meu Deus, as vitórias, Senhor, derramadas sobre eles, meu Pai. Oh meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, Senhor. Eu sei, meu Pai, que muitos estão com as dificuldades, meu Pai, devido à redução de salário, Senhor, mas o Senhor é tremendo e que faz multiplicar, meu Pai, a dispensa do Teu servo, a casa do Teu servo. O Senhor era capaz de diminuir a água, a luz, o Senhor era capaz de diminuir os gastos, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós confiamos em Ti, e nós estamos confiantes sempre no Senhor. Não há outra alternativa. O Senhor é maravilhoso, bendito, misericordioso, bondoso, amoroso, justo e compassivo. Eu Te amo em nome de Jesus. Amém. O que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Tendo nada ao que oferecer, te dou meu coração. O que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria ao Senhor, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Não tendo nada ao que oferecer, te dou meu coração. Venho a Ti, por si que só Tu podes me tocar. Tenho fome, mas o Teu amor me suprirá. Eu espero por Ti, se espero por Ti, me rendo aos Teus pés, me prostro
Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostra quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostra quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Das formas de nós adorarmos ao Senhor é também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A palavra do Senhor nos ajuda a entender que nós devemos adorar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que nós somos e com todas as oportunidades, aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo pelos seus poderosos feitos, louvar ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. No Salmo 147, a palavra do Senhor nos diz: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus. Esse Deus que cobre de nuvens os céus, que prepara a chuva para a terra, que faz brotar nos montes a erva. Esse Deus é que dá alimento aos animais e dá aos filhos dos corvos quando clamam. Esse Deus é o Deus que cuida da gente. Esse Deus diz no versículo 11 que agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nesse momento de dificuldade que nós temos passado, que nós temos enfrentado, crise econômica, crise sanitária, crise na saúde e vários outros tipos de crise, nós devemos sempre nos lembrar de olhar para aquele que soberanamente domina e governa todas as coisas. E olhar com expectativa, olhar com fé, olhar com paciência, crendo no agir poderoso do Senhor que tem nos dado a vitória. Então, nesse momento que nós oraremos, colocaremos diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas, que seja um momento também de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, que mesmo diante das dificuldades, o Senhor tem dado pão aos que têm fome, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem amparado o nosso coração, o Senhor tem amparado a nossa casa. E se porventura, você que está nos vendo e nos ouvindo aqui da Terceira Igreja, está com algum tipo de dificuldade, entre em contato com os presbíteros, entre em contato com os diáconos, entre em contato com os pastores. Nós queremos ajudar, nós queremos que esses recursos que têm chegado à casa do Senhor sejam ministrados e administrados para louvor da glória do Senhor e também para o cuidado do povo de Deus. Então, doe com alegria, e se você estiver passando por algum tipo de situação que precisa de uma interferência, de uma ação mais urgente da parte da igreja, dos oficiais da igreja, por favor, entre em contato conosco, porque esse não é só o nosso papel, essa é a nossa alegria, essa é a nossa disposição, esse é o nosso chamado, o nosso ministério enquanto igreja do Senhor. Vamos orar pedindo para que o Senhor envie mantimento para as nossas casas. Esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor nos fala nesse mesmo Salmo 147,
diz que o Senhor estabelece paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Esse é o nosso Senhor. Vamos orar para que Deus abra as portas que precisam ser abertas e feche as portas que precisam ser fechadas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. Te agradecemos porque Tua forte e poderosa mão governa sobre tudo. Te louvamos porque em Tua palavra, ou sob a Tua palavra, todas as coisas se curvam. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da gente. Te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar pão à nossa casa. E se porventura temos a necessidade de alguma coisa, que o Senhor nos ajude, nos abençoe para que possamos receber do Senhor e dos irmãos. Oh Deus, e se temos algo em nossa vida, em nossa casa, que possa ser disponibilizado para louvar a glória do Senhor e abençoar os nossos irmãos, que o Senhor nos use como instrumentos de bênção para a nossa igreja, para a nossa comunidade, uns para com os outros. Essa é a nossa oração, certos de que o Senhor é aquele que abre as comportas dos céus e faz chover sobre o seu povo bênçãos sem medidas. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes da gente cantar, só dizer que nesse último sábado, aqui na terceira igreja, na vésperas do Dia das Mães, a igreja se reuniu com alguns amigos da igreja e distribuímos no centro da nossa cidade, adjacências ali, cerca de 90 kits com marmita, com comida, alimentação, distribuímos roupas, e tudo isso foi possível, entregues aos moradores de rua da nossa cidade. Tudo isso foi possível por causa da generosidade dos irmãos, de algumas pessoas que tiveram no coração a disposição de doar. Continue doando, continue abençoando pessoas, continue abençoando famílias, continue sendo usado por Deus poderosamente. Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, e que durante essa canção seus dízimos e ofertas sejam consagrados aí no seu coração para a glória do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Queridos, hoje nós daremos início a uma nova série de mensagens sobre o livro do profeta Jonas. Estudaremos hoje e, se Deus assim permitir, nos próximos 3 domingos, mensagens
relacionadas ao profeta Jonas ou ao livro do profeta Jonas. Por isso, gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, profeta menor, no finzinho aí do Antigo Testamento. Jonas, nós vamos fazer meio que um panorama sobre o livro nesse dia, falando especificamente sobre alguns pontos teológicos importantíssimos que situam esse livro em nosso coração, em nossa mente, um livro muito, muito importante. E o tema da nossa mensagem nesse dia olhando para o livro de Jonas como um panorama, é pensar que o peixe não é o problema, o grande peixe não é o problema. Então essa será a parte 1. Nos próximos domingos falaremos sobre um lugar inseguro, veremos alguns aspectos históricos aqui do livro de Jonas, e especificamente o capítulo 1. Depois falaremos um pouco sobre a graça invencível de Deus, capítulo 3, e então no capítulo 4 nós falaremos sobre uma misericórdia incômoda. Então hoje nós começaremos o estudo no livro do profeta Jonas, uma série de mensagens nesse livro tão importante. E antes da gente ler, algumas justificativas para a gente poder estudar e pensar, ter um momento de reflexão nesse livro. Primeiro, por que nós escolhemos esse livro? Depois de oração, nós entendemos que esse livro é muito importante, porque ele, de certa forma, dá um tapa na cara do nosso pretenso senso de justiça, porque mostra que o soberano Deus é Deus sobre todas as coisas, e ele mostra a Jonas que como Senhor, como soberano, ele tem, entre aspas, o direito de usar misericórdia com quem ele quer usar de misericórdia, sem precisar dar satisfação a quem quer que seja. Nós veremos nessas mensagens no livro de Jonas que o Senhor, nosso Deus, é Senhor não apenas da igreja, não apenas de indivíduos que professam o seu nome, mas ele é Senhor do mundo inteiro, ele é Senhor de todos os povos, de todas as raças. Nós veremos durante essas mensagens que Deus tem propósitos invencíveis, que Deus, ou que a graça de Deus triunfa sobre as nossas fraquezas. Ainda que nós estejamos também num profundo abismo, nós podemos e devemos clamar a Deus, nos lembrar que ao Senhor pertence a salvação, como o livro no capítulo 2, versículo 9 nos ensina. Então, antes da gente ler alguns versículos específicos, gostaria de orar com você. Que Deus abra a nossa mente e principalmente nosso coração, para que possamos adorá-lo através do nosso entendimento e através desse livro tão especial e profundo. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Feche os seus olhos, se possível, mas abra o seu coração para falar com o Senhor e ouvir a sua mensagem nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra, de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz através das Escrituras. Senhor, no mundo tão turbulento, cheio de desafios, de dificuldades, de tristeza, de sofrimento, de ambiguidades, de guerras, de lamentos, de incertezas, nos ajude a ouvir a voz do Senhor, e ainda que o Senhor fale coisas que nós não queiramos ouvir, que o nosso coração esteja submisso à tua vontade, que ainda que estejamos submersos sob muitas tristezas, dores, angústias, que o Senhor ouça a voz da nossa oração, ouça o nosso clamor, ainda que no mais profundo abismo pudermos estar. Que o Senhor nos ajude a entender que de fato tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Nós queremos entender a tua palavra, mas não apenas entendê-la, praticá-la segundo a parte que nos cabe, Deus. Nos ajude a entender, nos ajude a obedecer, nos ajude a adorar. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Queria ler com você algumas porções aqui do livro do profeta Jonas, a partir do capítulo 1. Vamos ler Jonas, capítulo 1, versículos de 1
a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava prestes a despedaçar. Versículo 7. E diziam uns marinheiros aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 9. Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, os 2 primeiros versículos. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei eu, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, primeiros versículos 1, 2 e 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e agora sim, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Capítulo 4, 2 primeiros versículos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Últimos versículos da nossa leitura nesse dia, capítulo 4, versículo 10 e 11. Tornou o Senhor a Jonas: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Nós fizemos uma leitura panorâmica aqui do livro de Jonas, situando e pontuando alguns lugares específicos. Ao decorrer da mensagem dessa e das outras, a gente vai expor o texto de uma forma mais clara e detalhada. Mas para a gente fazer esse pano de fundo, esse cenário, é interessante a gente perceber, ou
pensar, olhando esses versículos, lendo esses versículos e refletindo sobre o que nós lemos, que Jonas é, sem dúvida alguma, o profeta mais estranho que já apareceu, o mais absurdo, o mais louco de todos os profetas. Talvez, muito provavelmente, o único pregador que ficou extremamente descontente com o resultado positivo, ou entre aspas, com o sucesso que obteve. Ele foi o único profeta frustrado pelo seu sucesso. Mas não obstante isso, a gente consegue olhar para a história de Jonas e muita gente dentro da igreja e fora se lembra dessa história porque nela acontece algo fantástico. Em um determinado momento, nós lemos aqui Jonas, o profeta fujão, o profeta rebelde, é lançado ao mar e é engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz que foi baleia, baleia não é peixe. Um grande peixe, tendo passado 3 dias e 3 noites na barriga do bichão. Mas o que eu gostaria de pensar com você nesse dia, que eu gostaria que você se lembrasse, que a história de Jonas é muito mais do que nós costumamos lembrar. De fato, o clímax do livro não é quando Jonas é engolido pelo peixe, nem tampouco Jonas é o grande personagem do livro, mas a grande figura, o grande personagem do livro do profeta Jonas é Deus. Assim como toda a Escritura, Ele é o personagem central de toda a história, não só bíblica, mas do universo. Deus é o centro de todas as coisas. Deus nos mostra nesse livro que Ele é o Senhor, não apenas de Israel, mas o Senhor do mundo, o Senhor das nações, o Senhor de Israel, o Senhor de Nínive, o Senhor da natureza. Ele controla absurdamente, poderosamente os elementos naturais, o vento, a tempestade, o peixe. Deus, de fato, é o Senhor sobre tudo. Esse livro nos mostra que a vontade do Senhor sempre se cumpre. Sempre, não há como fugir de Deus. Esse livro nos mostra que a vontade do Senhor é plena, soberana, que os homens, por mais inteligentes que sejam, por mais poderosos que sejam, por mais estrategistas que sejam, não podem criar obstáculos diante do Senhor e nem frustrar os planos do nosso Deus. Nós veremos na leitura desse livro que o Senhor é um Deus onipresente, está em todos os lugares. Deus é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele tem um poder sobre tudo e sobre todos, e que também é um Deus compassivo e misericordioso. Quando a gente olha para o livro de Jonas e muita gente pensa no peixe, o peixe aparece apenas 2 vezes em todo o livro, e obedecendo às ordens do Senhor. Nós vemos Deus levantando o grande peixe no versículo 17 do capítulo 1. Deus então dá ordem ao peixe para que o peixe engolisse Jonas, e vemos no final, no capítulo 2, versículo 10, Deus ordenando ao peixe que coloque Jonas para fora. Deus é o Senhor do livro. Deus é o Senhor da história. É Deus quem ordena Jonas ir a Nínive. É Deus quem envia uma tempestade atrás de Jonas. É Deus quem envia o peixe para engolir e depois para vomitá-lo. É Deus que comissiona novamente o profeta a pregar em Nínive. É Deus quem perdoa os habitantes de Nínive. Deus é quem exorta, lá no final do capítulo 4, como nós lemos aqui, o profeta emburrado. Deus é o centro. E quem são os outros personagens? Na verdade, quem é o outro personagem do livro? Jonas, o profeta. E Jonas é citado fora de seu livro apenas em mais uma ocasião no Antigo Testamento. É citado lá na frente por Jesus Cristo, né, como um sinal, mas no Antigo Testamento apenas mais uma vez. Está no 2º livro dos Reis, capítulo 14, versículo 23 a 25. Vou ler aqui para a gente entender um pouquinho sobre o contexto de Jonas.
Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 23 a 25. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Reestabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Jonas, como nós lemos aqui no seu próprio livro e também no livro dos Reis, era filho de Amitai, morava na cidade Gate-Hefer, na tribo de Zebulon, ao norte de Israel, 7 quilômetros mais ou menos de Nazaré. Jonas, portanto, era galileu, contemporâneo, vivia na mesma época que os profetas Amós e Oséias. Nós ouvimos no domingo passado o pastor Jazi falando sobre o contexto ali do profeta Amós, dos problemas sociais que estavam acontecendo ali, e a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso daqui a pouquinho também. Jonas foi profeta no tempo do reinado de Jeroboão II, quando esse homem, esse rei, reinava sobre Samaria por 41 anos. E interessante foi que eles tiveram durante o reinado desse homem, que não foi justo diante de Deus, mas eles prosperaram de certa forma. Houve um grande crescimento financeiro, conquistas militares, e havia relativa paz nas fronteiras. Então não existiam inimigos externos, guerras internacionais. O grande problema de Israel no tempo de Jeroboão II eram os problemas, os conflitos internos. Nessa mesma época em que ao redor estava tudo relativamente pacificado, porque Israel tinha se fortalecido muito, era um tempo em que dentro da nação os povos tinham, ou melhor, a nação tinha se entregado à impiedade. Jonas, assim como Amós, assim como Oséias, denunciava a opressão dos pobres, a corrupção dos valores morais, a práticas ilegais e também a apostasia religiosa. Mensagem anterior nós ouvimos o pastor Jazi falando sobre isso, Amós capítulo 4, sobre os problemas que havia em Israel naquela época. E aí, o profeta Jonas, ainda que não corrompido por causa da maldade, afinal de contas ele havia sido levantado por Deus para pregar contra isso, provavelmente foi alguém completamente ideologizado. Ele tinha a consciência de que Nínive, a capital do Império Assírio, era talvez a grande inimiga do povo de Israel. Era o grande império ao redor de Israel que poderia então enfrentar e fazer força ao povo de Deus. Talvez por isso Jonas desejasse ver a total destruição de Nínive, não o agir de Deus poderoso sobre aquela cidade. Por isso, talvez, a gente vai falar isso na próxima mensagem, Jonas fugiu para não ver a ação poderosa de Deus sobre aquela cidade. Jonas não queria entender o porquê Deus desejava que ele pregasse a um povo que poderia fazer frente a Israel, fazer frente ao povo de Deus. Essa era uma luta no coração de Jonas. E aí, algumas coisas importantes para a gente pensar. Dentre várias coisas, o livro de Jonas é mais um relato histórico do que uma profecia. Ele nos ambienta, é mais uma narrativa da experiência do profeta Jonas, ou do que o relato da sua pregação. Quando a gente vai ver, de fato, a profecia de Jonas sobre Nínive, a palavra profética é: arrependei-vos, porque Deus vai subverter a cidade. Então é mais uma narração sobre a experiência do profeta do que a profecia propriamente dita. Jonas é o único profeta especificamente comissionado no Antigo Testamento para pregar aos gentios. Nós vemos Deus mandando Jonas pregar a um povo que não era o povo de Israel.
Nós vemos Jonas, Deus diretamente levantando Jonas, dizendo: olha, vai pregar a um novo povo. É o grande livro missionário do Antigo Testamento. Jerônimo, um pai da igreja, historiador antigo, acrescenta que o propósito do livro de Jonas é ensinar que a providência e o cuidado de Deus não se limitam a Israel, mas se estende também aos gentios. Outro aspecto interessante é a gente pensar que o livro de Jonas é um livro que contém várias ironias. Vou citar algumas delas aqui. Primeiro, o nome Jonas significa pomba, mas Jonas foi um homem que viveu em conflito, e normalmente o pomba é relatado na escritura ou na sabedoria popular como principalmente no Oriente, um animal pacato, manso, mas Jonas vivia em guerra consigo mesmo, guerra com Deus, guerra com outras pessoas. Jonas tenta fugir de Deus, uma outra ironia, mas ele acorda no meio de uma reunião de oração. A gente vai falar disso nos próximos capítulos. Na hora que os marujos ali, os marinheiros estavam cada um orando para o seu Deus, Jonas é despertado, acordado no meio de uma reunião de oração. Jonas não quer pregar, Jonas não quer falar de Deus, mas quando ele fala, ele muda a vida de descrentes, de ímpios. Jonas tem respostas que precisa para as inquietações da sua vida, mas ele as renegava. Diferente de muitos de nós, às vezes a gente não tem as respostas que nós queremos ou que precisamos, e muita gente aí fora vive buscando propósito, vive buscando a sua missão, vive buscando aquilo que para satisfazer o seu coração. Jonas sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não queria, ele lutava contra isso. Deus ensina a Jonas por intermédio de descrentes e salva descrentes por intermédio da vida de Jonas. Por isso, os nossos próximos encontros, hoje e os demais, falaremos um pouquinho sobre a vida desse profeta. Falaremos um pouquinho sobre o que Deus fez na vida dele. E de forma específica, hoje, falaremos que o peixe não é o problema. E o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com você, pensando que o peixe não é o problema, mas o fato de que Deus é santo e que Ele não tolera o mal. Capítulo 1, versículos de 1 a 4, nós vemos isso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? A sua malícia subiu até mim, a sua maldade subiu até mim. E aí nós vemos a sequência, né? Versículo 3. Jonas se dispôs. Olha só, mais uma ironia no próprio texto. O autor diz: Jonas se dispôs, mas para ir para outro lugar, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou ali um navio que ia, embarcou e foi. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus não tolera a maldade, Deus é santo. Isso pode ser observado tanto na vida dos descrentes, quanto na vida dos crentes. O Senhor, no versículo 4, mostra que o alvo daquela tempestade era Jonas. A malícia de Nínive subiu até o Senhor, mas a rebeldia de Jonas também. O pecado sempre provoca a ira de Deus. Sempre proceda ao pecado dos ímpios ou da igreja. Deus não é um ser bonachão, um velho senil assentado numa cadeira de balanço, como um vozão que tolera e permite a malcriação de um neto. Deus não é assim. Deus é justo, Deus é santo, Deus é um ser revestido de glória, de majestade, assentado no alto e sublime trono de glória, diante do qual ou de quem até os anjos e os serafins cobrem o rosto. Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos o texto dizendo isso, o livro de Jonas dizendo isso. Deus não faz acepção de pessoas, nem em sua disciplina e nem em sua misericórdia. Deus corrige a todos, Deus corrige os ímpios, os descrentes, mas Deus corrige também os filhos que Ele ama.
Deus corrige a igreja, Deus disciplina a igreja, Deus castiga a igreja, Deus castiga o filho que lhe chama Abba Pai, para que esse filho verdadeiramente lhe seja mais parecido com ele. Deus não tem dois pesos e duas medidas, Deus é justo, bondade e equidade estão sob o seu cetro. Deus não tolerou a maldade dos ninivitas, mas também não tolerou a rebeldia de Jonas. Deus manda Jonas pregar, advertir os ninivitas, mas também envia a tempestade para corrigir o curso, não geográfico apenas do profeta, mas o curso do coração daquele profeta. E é interessante a gente pensar que castigo de Deus para a vida de Jonas não foi a tempestade, ou não foi o peixe. Castigo maior seria se Deus tivesse abandonado Jonas à sua própria sorte, se Deus tivesse permitido ou desistido de Jonas, permitindo que ele fosse para outro lugar a não ser o centro da sua vontade. É o que a gente vai discutir e pensar um pouquinho na próxima mensagem, que qualquer lugar é inseguro se não for ali a vontade de Deus. Não se engane, nenhum pecado fica ileso diante de Deus. O pecado será seriamente, poderosamente punido, ou na pele do pecador, ou na morte de Cristo. Não há alternativa. Deus ouviu a oração de Jonas e o libertou do ventre do peixe. Deus ouviu a oração dos ninivitas e salvou a alma daquele povo. Deus recebeu o sacrifício de Cristo na cruz e salvou o povo eleito. Louvado seja Deus por isso. O pecado é perdoado, a disciplina é aplicada, o amor e a justiça de Deus andam de mãos dadas. E na cruz nós vemos a maior prova disso. Deus vê os pecados, mas Deus também vê o arrependimento. Aos convertidos, Deus perdoa e salva. Aos duros de coração, Deus repreende e corrige. O peixe não era o problema. O problema é que Deus é santo e não tolera o pecado. E a primeira coisa que nós vemos aqui, numa parte mais teológica do livro de Jonas. A segunda coisa, o peixe não é o problema, mas é um agente da providência divina, um agente da providência de Deus. Olha só, capítulo 1, versículo 7. Diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram as sortes, e essas sortes caíram em Jonas. Versículo 17: preparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas na barriga desse peixe 3 dias e 3 noites. Capítulo 2, versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. O livro de Jonas, nós vemos Deus em ação. Nós vemos esse grande peixe como um dos instrumentos de Deus na ação, em sua ação providencial na história. Deus se manifesta, Deus estava por trás dos grandes acontecimentos registrados nesse livro. É Deus que chama Jonas, é Deus quem dá ordens para que ele vá pregar, é Deus que manda a tempestade, é Deus que manda o peixe engoli-lo, Deus que manda o peixe vomitá-lo, Deus que faz a planta crescer sobre a cabeça de Jonas, lá no finalzinho do livro, capítulo 4, é Deus que manda o verme ali cortar a planta, é Deus que abre o coração dos ninivitas, que exorta o profeta. Nós rejeitamos um conceito do deísmo ou deísta que ensina apenas a transcendência de Deus, que Deus é aquele que criou o mundo, deu corda como se fosse um relógio e deixou o mundo agir. Nós não cremos nisso. Nós cremos ao mesmo tempo que Deus de fato é um ser todo-poderoso, glorioso, majestoso, dono de todas as coisas, transcendente, completamente outro, Deus abscônditos. Cremos nisso, mas cremos também que Ele é um Deus imanente, é um Deus que se manifesta, é um Deus que se envolve, é um Deus
que está se relacionando com a sua criação. Nós cremos na majestade de Deus, mas cremos também em sua compaixão. Nós cremos que Deus está no trono, mas também está entre o seu povo. Cremos que Deus habita no alto e sublime trono de glória, mas que Deus também não despreza um coração quebrantado e contrito. Nós vemos, ou cremos, que Deus vê a aflição do seu povo. Nós cremos que Deus age, e nós lemos isso aqui. Nós cremos e lemos que Deus ouve o clamor do seu povo, que Deus age socorrendo o seu povo. E a gente está vivendo um tempo de dificuldade, o coronavírus está cada dia mais batendo nas portas do nosso coração e levando muita gente ao desespero, seja pela contaminação ou seja pelo problema financeiro. Nós devemos clamar ao Senhor e pedir para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e afaste logo esse mal. Cremos que Deus vê, cremos que Deus ouve, cremos que Deus age. Irmãos, ninguém frustra os desígnios do Senhor. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode fugir daquele que tudo vê. Deus governa soberanamente o universo. Nós vemos o livro do profeta Jonas, homens, peixes, vermes, animais, plantas, tudo isso sob o domínio, sob o serviço de Deus. Ele domina sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material, sobre todas as coisas. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Deus é o Deus das tempestades, mas no livro de Jonas vemos que Ele é o Deus também do vermezinho que come a planta. Vemos que é o Deus que tem o poder para castigar e exterminar uma nação, mas é o Deus também que tem o poder para quebrantar corações. Deus controla nesse livro todos os cenários: o mar, o vento, as sortes lançadas, a vida dos marinheiros sendo poupadas, o peixe. Deus controla o coração dos ninivitas, a planta que nasceu, tudo, o sol nascente, o sol calmoso, como o texto diz aqui. O peixe não era o problema, mas um agente da providência de Deus. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas e nós perdemos a dimensão de que pode ter sido o próprio Deus levantando essas dificuldades ou permitindo que essas adversidades se levantem para nos colocar no lugar onde nós deveríamos estar. Muitas e muitas vezes os problemas que temos enfrentados são maneiras de Deus trabalhar a nossa paciência, trabalhar o nosso senso de justiça, trazer a nossa mente de volta para aquilo e o nosso coração para aquilo que de fato é importante. Terceiro lugar, o peixe não é o problema, o nosso egoísmo sim. Nosso egoísmo sim. O peixe não é o problema, o nosso egoísmo sim. Nós lemos no final do texto, ou na verdade nós lemos Jonas fugindo da presença de Deus, fugindo da ordem de Deus, e logo na frente nós vemos no capítulo 3, quando lemos sobre o arrependimento dos ninivitas, nós vemos Jonas extremamente chateado, nós vemos Jonas extremamente indignado por quanto Deus foi misericordioso para com o povo em Nínive. Capítulo 4, no segundo versículo, Jonas diz: não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra, por isso eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Olha só que coisa maravilhosa. No capítulo 2, no capítulo 4, versículo 2, Jonas fala sobre os atributos de Deus, e isso o entristece. Por quê? Porque os atributos de Deus na mente de Jonas não estavam a seu favor, mas a favor de outros. E a gente vai falar na última mensagem sobre a misericórdia incômoda de Deus. O problema não era o peixe, o problema é o nosso egoísmo. O problema é ver a graça de Deus alcançando pessoas que a gente acha que não merece. O problema é a bênção de Deus cair sobre a tenda de gente que a gente acha que não vale a pena. O nosso egoísmo é absurdo e nós nos comportamos muitas vezes como Jonas, que ficou desgostoso, não por causa da ira de Deus, mas por causa da sua misericórdia. Ele fica frustrado, não com o seu fracasso,
mas fica frustrado com o seu sucesso. A conversão dos ninivitas produz festa no céu, mas tristeza no coração de Jonas. Enquanto os anjos celebram a conversão de todo um povo, Jonas pede para morrer. Capítulo 4, Jonas vai dizer isso. Versículo 3: melhor é morrer do que viver. Por quê? Porque o arrependimento e a consequente sobrevivência de Nínive era uma ameaça a Israel no coração de Jonas. Jonas temia que a conversão de gentios poderia ser uma nova escolha de Deus em detrimento dos privilégios de Israel como povo escolhido. O fanatismo religioso de Jonas não deixou se alegrar com a conversão, com a bênção de Deus, com a graça de Deus revelada a outras pessoas. Será que isso acontece com a gente? Será que quando a gente vê outra igreja crescendo, prosperando, ou outras pessoas, seja na nossa família, no nosso emprego, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, seja politicamente, a gente está vivendo uma crise absurda, política também, quando nós vemos sei lá, do lado esquerdo ou do lado direito do espectro político, se a gente vê algo bom, a gente infelizmente, temos observado muita gente com uma impossibilidade de reconhecer a bondade em lado oposto ao seu. Se a direita faz alguma coisa boa, a esquerda diz, olha aí, se a esquerda faz uma coisa boa, a direita diz, mas também. Então há uma disputa ideológica muito grande que tem impedido o povo de reconhecer a graça de Deus comum sobre todas as pessoas. Será que a gente está vivendo isso? Será que a gente está vivendo isso? Será que a gente está vendo uma outra denominação crescer, alcançar pessoas, e aí a gente diz um monte de outras coisas? Claro, pecado é pecado. Isso é indiscutível. Nem tudo, princípios são inegociáveis. Algumas formas são adaptáveis, algumas. Será que a gente não está vivendo como Jonas? Será que a gente está ficando entristecido porque Deus está abençoando um e não está abençoando a gente? Será que a gente não está repetindo a síndrome de Caim, entristecendo o nosso coração porque Deus se agradou mais do nosso irmão? Cuidado, a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente vê, diante dessa situação, uma das grandes e maiores impactantes verdades do livro de Jonas. Deus se recusa a odiar os nossos inimigos pessoais. Deus não tem partido, Deus não tem placa, Deus não tem denominação, Deus tem verdade. Deus é a verdade. Deus salva até mesmo aqueles a quem nós exigimos condenação, aqueles que nós queremos condenar. Na história da redenção a gente vê inúmeros exemplos disso. Nós vemos desde Abraão, nós vemos Deus apontando a salvação a gentios. Em ti serão benditas todas as nações. Nós vemos Salomão naquela oração de consagração ao templo, dizendo, Senhor, ouça a oração de todos, o peregrino que orar entre essas portas. E a gente vê essa aceitação escancarada diante do povo de Israel, lá em Atos, no livro todo do Atos, né? Mas Atos, capítulo 10, versículo 34, quando Pedro diz, tomando a palavra, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é propriedade da igreja. A igreja sim, é propriedade do Senhor. Ele é o Senhor soberano, absoluto de tudo e de todos. Deus é quem toma a iniciativa de reconciliar o mundo consigo, com os seus e com os meus desafetos. Deus ama aquela pessoa que você insiste em odiar, ainda mais se essa pessoa for crente também. Deus ama essa pessoa. Deus ama, ou Deus muitas vezes quer ver aquela pessoa que você acha que deve morrer, o famoso ódio do bem, seja para qualquer lado. Deus insiste em dar chances de arrependimento a essa pessoa. Cuidado, tem muita gente que prefere morrer, ou prefere a morte de outras pessoas, ao ver um lado oposto ao seu sendo abençoado. Você e eu, nós nos parecemos muito mais com Jonas do que pensávamos. Peixe não é o problema. O
problema é o nosso egoísmo. E aí sim, último ponto. O peixe não é o problema. Deus tem ouvidos atentos. Deus ouviu a oração dos marinheiros quando clamaram a Ele por misericórdia, quando descobriram Jonas. Deus ouviu a oração de Jonas no fundo da barriga do peixe, no fundo do abismo de águas. Deus ouviu a oração dos ninivitas quando rasgaram as suas roupas e clamaram por misericórdia. Deus ouviu a oração da cruz feita pelo nosso Senhor Jesus, clamando pelo perdão e capacitando cada um de nós a recebermos esse perdão. O peixe não é o problema. As tribulações não são problemáticas diante de Deus. A incredulidade, a falta de fé, o desânimo, Deus nos ajuda a vencer tudo isso. Deus ouviu a oração dos marinheiros e os poupou. Ouviu o clamor do Jonas nas entranhas do peixe e o libertou. Deus ouviu o clamor dos ninivitas e o salvou. Deus ouviu até os queixumes do profeta rebelde e o exaltou e o exortou por amor. As poderosas intervenções de Deus na história são a sua resposta, ou fazem parte da sua resposta à oração do seu povo. Jesus, o nosso Deus, jamais desampara aqueles que nele esperam. Os pecados dos pagãos sobem aos céus e ofendem a Deus, mas o amor de Deus pelos perdidos desce à terra e transforma-lhe o coração. E assim foi conosco. Deus ouviu, Deus recebeu o sacrifício de Cristo em nosso favor. Estávamos perdidos, sem direção, sem condição alguma, mas Cristo, nosso Senhor e Salvador, desceu ao mais profundo abismo e nos resgatou, e fez com que as nossas orações pudessem ser ouvidas diante de Deus. Nessa primeira mensagem, quando a gente pensa que o peixe não é o problema, a intenção é mostrar que a história do livro de Jonas é muito mais do que um homem engolido por um peixe, mas é mostrar a história de um homem engolido pelo propósito de Deus. É um homem engolido pela compaixão de Deus, um Deus misericordioso, cuja vontade é invencível. Jonas tentou fugir da presença de Deus, não com medo da sua ira, mas com medo da sua misericórdia. A mesma misericórdia que implorou encontrar no fundo da barriga do peixe. Mas o peixe, como vimos, não era o problema. Vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe e nos ajude a encontrá-lo, nesse e em todos os momentos. Senhor, nós mais uma vez oramos e agradecemos pelos momentos que passamos juntos aqui. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. E reconhecemos e confiamos na Tua soberania, Teu cuidado sobre todos nós. Por isso nós rogamos que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor eterno, imensurável, sem igual, o amor inconfundível de Deus o nosso Pai, o consolo, conforto e o fortalecimento do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada Igreja do Senhor, espalhada por toda a terra e reunida no santo nome do nosso Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo.